Todo o conteúdo apresentado neste vídeo foi gerado com o apoio de inteligência artificial, revisado e adaptado para fins educacionais. Olá, bora dominar uma ferramenta matemática que, olhe, sempre dá as caras em concurso de administração pública, o plano cartesiano? Pode até parecer coisa de aula de matemática, mas é super importante para analisar mapas, otimizar serviços e, claro, garantir aqueles pontos preciosos na prova. Vamos nessa! Pois é, essa é a grande questão. A gente não está falando só de números e eixos, não. Estamos falando de uma ferramenta poderosa para logística e para o planejamento urbano. Pensa só. Como otimizar uma rota? Onde colocar um novo posto de saúde? Como distribuir recursos do jeito mais eficiente? A resposta para tudo isso começa aqui, nessa grade. E para deixar tudo bem prático, vamos usar um cenário que é a cara dos problemas de concurso. Temos aí 2 postos de serviço, o A e o B, cada um localizado por suas coordenadas. A nossa missão aqui é usar a matemática para tomar as melhores decisões. Guarda bem esses números, hein? Eles vão ser o nosso guia. Mas calma, antes de resolver o nosso problema, a gente precisa falar a mesma língua, sabe? A linguagem da geometria analítica. É um vocabulário bem simples, mas cada termozinho é fundamental. Vamos construir essa base primeiro, para que os cálculos depois façam todo o sentido. Tá aqui o nosso mapa em branco, o plano cartesiano. É basicamente um cruzamento de 2 linhas. A linha deitada é o eixo X, que vai medir o deslocamento para a direita ou para a esquerda. Já a linha em pé é o eixo Y, que mede para cima ou para baixo. Simples assim. E o ponto onde elas se cruzam é a origem, o nosso ponto 0. E como é que a gente marca um lugar nesse mapa? Com par ordenado, que é sempre x, y. O primeiro número é a posição no eixo x, o segundo no eixo y. E aqui, ó, atenção máxima. A ordem importa e muito. Trocar as coordenadas de lugar te leva para um endereço completamente diferente no mapa. É um erro clássico em provas, então olho vivo nisso. Esses eixos X e Y acabam dividindo o nosso plano em 4 regiões que a gente chama de quadrantes. Cada um tem uma regra de sinais bem específica. No primeiro, tanto o X quanto o Y são positivos. No segundo, o X é negativo e o Y positivo. E por aí vai. Saber essa lógica de cabeça ajuda a identificar a localização de um ponto bem rapidinho e evita um monte de erro bobo. Ok, agora que a gente já fala a mesma língua, vamos para a parte prática. Vamos pegar as ferramentas que nos permitem medir e localizar as coisas desse mapa. A fórmula da distância e a do ponto médio. São elas que vão resolver aquele nosso problema lá do começo. Bora voltar para o nosso cenário. A prefeitura precisa saber a distância em linha reta entre os postos A e B. Isso é super importante para calcular tempo de deslocamento, custos ou só para entender melhor a área de cobertura. E aí, como a gente calcula isso? A resposta está na fórmula da distância, que no fundo nada mais é do que o nosso bom e velho teorema de Pitágoras disfarçado. Ela dá a medida exata daquele traço reto que liga os 2 pontos. É a ferramenta perfeita para medir a distância entre quaisquer 2 endereços no nosso mapa. E para aplicar a fórmula é bem tranquilo, um processo de 3 passos. Primeiro, a gente separa as coordenadas x e y de cada ponto. Segundo, joga esses valores na fórmula, com cuidado. E terceiro, resolve a equação para encontrar a distância. É mais simples do que parece, pode confiar. Agora, uma outra pergunta que um gestor público poderia se fazer. Para atender melhor quem mora entre os 2 postos, qual seria o lugar ideal para a gente colocar uma unidade de atendimento móvel que fique exatamente no meio do caminho? Para resolver isso, a gente tem a fórmula do ponto médio. E o conceito por trás dela é muito, mas muito intuitivo. É simplesmente tirar a média. A gente soma as coordenadas x e divide por 2, depois soma as coordenadas y e divide por 2, o resultado já é o par ordenado do ponto central exato. E olha que legal, aplicando essa lógica no nosso cenário, o ponto 1318 é o local perfeito para a unidade móvel. Isso mostra direitinho como uma fórmula matemática simples leva uma decisão administrativa estratégica que otimiza recursos e melhora o serviço para todo mundo. Muito bem, agora que a gente já tem a teoria e as ferramentas na mão, bora acelerar o ritmo e aplicar tudo isso em questões rápidas, bem no estilo do que realmente cai na prova. Chegou a hora de testar o conhecimento na prática. Primeira questão, nível fácil, só para aquecer. Temos um ponto na origem, o 00, e outro no ponto 3, 4. Qual a distância entre eles? Tenta lembrar do teorema de Pitágoras. A resposta é 5. Esse é o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5.
Reconhecer esses padrões economiza um tempo que, olha, vale ouro durante a prova. Dá para resolver quase de cabeça sem precisar montar a fórmula toda. Agora uma de nível médio, focada no ponto médio. Temos os pontos A e B. Qual é o ponto P que fica bem no meio deles? Lembra da dica? É só tirar a média das coordenadas. Exato, a média de 2 e 8 dá 5, a média de 3 e 11 dá 7. Portanto, nosso ponto médio é 5, 7. Simples, direto ao ponto e muito comum em concursos. Mais uma questão clássica. O ponto P tem coordenada x negativa e coordenada y positiva. Com base naquelas regras dos sinais que a gente viu, em qual dos 4 quadrantes ele se encaixa? A resposta certa é quadrante 2. Lembra da regrinha? X negativo com y positivo sempre vai cair ali na região superior esquerda do plano. Dominar essa lógica é fundamental. E para fechar com chave de ouro, vamos organizar tudo que a gente aprendeu numa estratégia bem clara. São aquelas dicas que fazem toda a diferença entre só saber a matéria e realmente acertar as questões quando o relógio está correndo. Se liga nessas dicas para não cair em pegadinhas. Primeiro, a ordem XY é sagrada, sempre confira. Segundo, use atalhos mentais, como o triângulo 3, 4, 5. Terceiro, muito cuidado com sinais de mais e menos para não errar o quadrante. E o mais importante, traduza o enunciado. Se o problema fala em meio do caminho, ele está pedindo o ponto médio. E se bater a dúvida, um raspisco rápido do plano cartesiano pode clarear tudo. Essa citação resume perfeitamente o porquê de tudo isso ser tão importante. A prova não vai testar só se a pessoa sabe fazer a conta, mas sim a habilidade de ler um problema do mundo real, traduzir ele para a linguagem matemática do plano cartesiano e, a partir daí, encontrar a solução. E é isso! As ferramentas para mapear, medir e organizar qualquer espaço usando coordenadas estão aí à disposição. A questão que fica agora é: qual problema vai ser o primeiro a ser resolvido com essa nova habilidade? Agradeço a companhia e até a próxima. Deixa seu joinha, bons estudos e até a próxima!